Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Eu escrevi um trabalho, um livro sobre a magnetônica, né? Então, a parte magnética é uma parte que existe entre nós, o corpo humano, e a nossa estrutura, com praticamente o ser divino. O magnetismo é praticamente o elemento fundamental que faz o coração movimentar. De maneira que o magnetismo é o fator fundamental e não a questão, vamos dizer, a questão assim dos elementos assim do corpo inferior, né? Como, em geral, a ciência tenta impor, que viria da matéria, viria do organismo para o espírito. A doutora quer, então, expor? Sim, doutor Kepp. De fato, tem o conhecimento, né, de que a energia escalar nós captamos aqui, na aurícula direita, e ela é transmitida para o coração, para ele fazer esse movimento que o senhor estava explicando no segmento anterior, e ela depende do nosso magnetismo. E qual seria a principal atitude que nos sintoniza com esse magnetismo? O afeto, né? Então, quando a pessoa ela tem uma vivência afetiva mais correta, ela se conecta com essa energia escalar. E tem pesquisas no Instituto HeartMath, nos Estados Unidos, mostrando que a pessoa que tem uma maior atenção, né, com sentimentos bons, ou também quando ela percebe que ela está com raiva, ou que ela está irritada, ou que ela está muito estressada, e ela faz alguma ação para amenizar essas emoções, o coração funciona melhor, e não apenas o coração, mas esse magnetismo que ele transmite faz com que todas as células do corpo, todos os órgãos e o cérebro também funcionem melhor. A gente fala, em geral, né, que a ciência rejeitou Deus, rejeitou, portanto, a vida espiritual. Agora, é importante também um fator, a teologia, que é o estudo de Deus, praticamente. Então, comete um grande erro se não entra também na questão orgânica. Então, a questão orgânica e a questão espiritual praticamente funciona assim conjuntamente. Não existe, vamos dizer, um corpo que não tenha o espírito. E um espírito praticamente funciona através do organismo. Então, para ver a questão, vamos dizer, quando para assim o corpo de receber a energética espiritual, a pessoa perece. O que o Sidney acha que fez teologia e filosofia também? Sim, Dr. Kepp. Na teologia, ao longo do tempo, ocorreu uma separação. Se privilegiou o espiritual em detrimento do mundo material, fazendo uma cisão, uma separação. E este foi um grande erro, porque o espiritual e o material são uma única coisa, a realidade que está aí.
Deus está em tudo, está em toda parte, em tudo aquilo que Ele criou, não é? Então, essa separação também acabou acontecendo nas ciências, né? A medicina e tantas ciências deixaram a questão espiritual, a teologia de lado. Isso foi um grande prejuízo para o ser humano. Então é importante conscientizar que não há separação. As ciências todas, se elas considerarem a origem do ser humano em Deus, considerarem a teologia, elas vão se desenvolver muito, por exemplo. Existe uma coisa muito importante entre a terra e o céu, que geralmente não é levado em conta. Essa coisa importante, essa junção que existe entre seres espiritualizados e espíritos mesmo, e vamos dizer, nós aqui, os seres que estamos vivendo aqui neste mundo. Então, a gente pode tocar num assunto importante. É quando o pessoal reza, tem fé, por exemplo, questão de Nossa Senhora, questão dos espíritos bons, questão dos anjos, arcanjos, querubins, serafins. Isso faz parte da nossa vida diária, isso faz parte da nossa saúde. E se não há ênfase nesse sentido, então o magnetismo que nós precisamos receber, que vem deles, diminui e a gente cai na doença. Então não existe nenhuma doença, como eu já falei, que não venha desse arrefecimento da energética. Então, a energética diminuindo de força pela idade ou pela orientação errada, porque tudo na Terra está mais ou menos parado, invertido, como César falou, por exemplo, a física, né? A física leva a tirar a energia da matéria, e a energia não vem da matéria, é a matéria que vem praticamente da energia, vamos dizer assim. Em todos os campos estamos assim vivendo numa questão da inversão. Então, qualquer doença que a gente tiver, qualquer uma, veja lá, cherchez lá, o espírito, como fala o francês, veja o espírito da pessoa como está. Ou se o espírito tiver qualquer problema desses que já foram citados, né, de inveja, soberba, avareza, etc., então é claro que o corpo vai sentir que não recebe a energia suficiente e cai na doença. Agora, existe um fator que é muito importante, a questão do direito. Então, a questão do direito qual é, né? Até, vamos dizer, o tempo atual, tempo moderno, o direito via a questão da justiça ligada à questão humana e à questão espiritual. O direito é uma união entre, vamos dizer, as virtudes, vícios, e o orgânico e o espiritual. E, de repente, tiraram a parte espiritual do direito, tiraram a parte psíquica. Então, o direito atual não vê a parte, essa parte interna, psicológica, que é a parte espiritual. E não vendo isso, não vê a
parte principal que o direito sempre via no passado. Fala do Salomão, por exemplo, que fazia justiça usando, né, as ideias divinas com a parte material orgânica. Então, se a gente não usa essa parte psíquica divina, a gente não entende nada de direito. O que o Dr. Rodrigo tem a falar? Eu gostaria, primeiro, de explicar que na ciência do direito, as leis é a parte mais materialista, mais baixa na hierarquia da justiça, né? Então, você tem as leis. E o direito moderno criou o império das leis, né? Como se a lei fosse capaz de normatizar a vida de nós, seres humanos, animais. A lei não vê o ser humano na sua integridade, na questão espiritual e teológica. Então, a lei se tornou morta. Ela não tem alma, porque ela quebrou com a metafísica, com a teologia, com a vontade divina. Então, quanto mais uma sociedade é primitiva, mais leis ela tem, porque menos consciência tem o seu povo. Então, aí existe uma grande inversão. A ciência do direito se tornou materialista e cega, e incapaz de produzir justiça, porque já não consegue mais ver o ser humano na sua forma integral, que é sentimento, pensamento e ação. Sabe, nos Estados Unidos, quando uma pessoa comete um crime, um roubo, qualquer coisa assim patológica, então eles chamam assim um psiquiatra, um médico, para ver se aquela pessoa é doente ou não. E se comprovar pelo eletrocardiograma, o eletro em geral, né, que fazem na pessoa, se comprovar que a pessoa é doente, então eles não, vamos dizer, dão pena que deveriam dar. Então, consideram que a pessoa é vítima da doença. Veja que está invertida. Eles não colocam a doença como criada pelo ser humano, pela vontade do ser humano, mas o ser humano como vítima praticamente do funcionamento orgânico cerebral, cardíaco, não, digestivo, etc. Coloca o ser humano como vítima da doença e não o ser humano fazendo a sua doença. Então, esse é o grande erro que se comete geralmente, colocando, vamos dizer, o ser humano como vítima. Vítima é vítima mesmo do que faz, do que pensa, né? Mas não vítima da natureza. A natureza é perfeita. Se o ser humano seguisse não só na ciência, vamos dizer, o que é certo, a natureza, como o que a teologia fala, né? As virtudes. Se o ser humano seguisse o que é correto, o que é certo, ele não teria doença. E olha, é interessante esse fato. Se ele fosse de acordo perfeito com a consciência, né, com a conscientização, se ele seguisse a consciência perfeitamente, nós deixaríamos de morrer. Nós morremos por quê, né? Porque a gente é contra, vamos dizer, a própria essência. O ser humano destrói a própria essência
e cai na doença e cai na morte. Então, a imortalidade deixou de existir por isso, porque o ser humano não percebe mais que ele deveria ser imortal se seguisse, né, a consciência de tudo o que é certo. E ele cai, então, na mortalidade, ele morre por causa disso. Então, a morte vem da vontade. Parece incrível, né? Vem da vontade, assim, terrível que o ser humano tem ao exigir coisas que não são de acordo com a vida. Alguém quer falar alguma coisa? Eu posso dar um exemplo. Eu estava aqui pensando como, por exemplo, o mundo acadêmico, né, pode ser pernicioso nesse sentido de afastar o ser humano, os jovens de Deus, né? Eu estava lendo um depoimento essa semana de um senhor de origem judaica, né, que cresceu muito próximo da religiosidade judaica e uma família muito teísta. E que ele disse que quando ele foi estudar no MIT, aquele Massachusetts Institute of Technology, ele se tornou praticamente ateu. Tamanha esse tipo de trabalho contra a divindade que se faz num ambiente assim, né? E que depois ele teve experiências pessoais de vida que o trouxeram de volta a uma conexão com Deus. E, em contrapartida, a nossa faculdade, né, as faculdades trilógicas, hoje também o depoimento de uma aluna num workshop, que dizia como ela ficou admirada quando ela veio estudar gestão ambiental na FATRI, e que ela via que em todas as matérias se trazia essa questão da conexão com Deus, até quando se estuda os dejetos, os resíduos. Então, como é importante esse resgate, né, da espiritualidade no mundo acadêmico, que faz a verdadeira ciência. Então, eu queria mostrar um exame de sangue para ver como a patologia espiritual atinge o orgânico. Veja esse gráfico aí. Veja o sangue, como é que é. O sangue todo atrapalhado, funcionando assim de um modo irregular. Então, o que a pessoa tem na vida espiritual, o que ela tem da vontade que está errado, né? Com todos esses problemas, aparece no organismo. Então, nós estamos assim estudando muito essa questão para mostrar, né, que a questão espiritual não é assim tão escondida. Se a pessoa faz um exame de sangue e não tem mais os glóbulos vermelhos, não tem mais os glóbulos que deveria ter em ordem, é tudo deformado, é porque tem o espírito muito deformado também. Então, a questão toda é a questão do espírito para a matéria. O ser humano precisa endireitar, né, o que pensa, o que sente, o que deseja, a própria vontade, tem que colocar no eixo certo. Esse é o nosso trabalho trilógico. A gente fez a união da, vamos dizer, teologia com a ciência e com a filosofia, porque não existe nenhuma pessoa que não tenha uma ideia assim sobre a vida, que não tenha uma crença, uma fé e que não tenha praticamente uma existência de acordo com a realidade ou não. Então, eu gostaria de, no final da aula,
da orientação de hoje, mostrar que o ser humano é que escolhe até a data de morrer. Ele não apenas escolhe as doenças, né, que doença vai ter, mas escolhe também o tempo de vida que vai ter. Isso nós fizemos experiência no Hospital das Clínicas, né? Lá na clínica do professor Edmundo Vasconcelos, e os doentes que estavam no estado assim mais, vamos dizer, doentio, então contavam todos esses elementos e até o dia que ele iria falecer. Então, é muito importante notar que a nossa vida, é claro, né, depende da natureza, mas depende da nossa vontade em seguir o padrão correto ou o padrão errado. Se segue o padrão errado, é claro, né, que o que está acontecendo na medicina, na física, no direito, são padrões em desacordo com a nossa realidade. Então, isso nos leva praticamente a um fim rápido, a uma vida muito curta, que nós já poderíamos estar vivendo 200, 300 anos ou mais facilmente. Então, isso depende, em grande parte, se nós estamos no caminho da energia correta, de acordo com o bem, ou se estamos na energia incorreta. Aí é questão de Deus e os demônios. Quer falar alguma coisa? Então, Dr. Kepp, eu acho interessante esse assunto que o senhor está trazendo, porque o senhor sempre diz, né, que a ciência está invertida, porque ela visa na matéria a origem de tudo. Então, essa inversão está chegando num ponto tão extremo hoje em dia, que a nossa tecnologia está desenvolvendo equipamentos e dispositivos para substituir as falhas psíquicas da gente. Então, por exemplo, nós estamos nos caminhando para uma sociedade cada vez mais doente e utilizando tecnologia para suplantar essa doença. Então, agora já é comum falar-se em implante de chip no cérebro da pessoa para que a pessoa melhore as atividades orgânicas. Então, a gente acha que a gente está no máximo do desenvolvimento, que a ciência nunca teve tão desenvolvida como agora. Mas, na verdade, o ser humano está decaindo cada vez mais a ponto de precisar de aparelhos para poder funcionar coisas que normalmente ele teria se não tivesse doente, né? E de forma muito melhor, né? Dr. Kepp falou há pouco que existe algo muito importante entre a terra e o céu. E esse algo muito importante, como ele definiu, é o mundo de Deus, dos anjos e da nossa mãe celestial também, que está continuamente se manifestando, inúmeras manifestações, visitas, conversas que ela vem mantendo com a humanidade. Então, esse elo de transmissão de magnetismo que ela estabelece com a humanidade é de fundamental importância. Haja vista, por exemplo, as inúmeras curas que acontecem nesses santuários onde ela se manifesta, que a pessoa só de estar lá já se cura totalmente das suas doenças. Isso mostra o magnetismo dela ou de Deus que ela canaliza, né? Então, dentro dessa nossa abordagem de ciência unida à teologia e à fé, a gente considera esse estudo de Maria e das suas comunicações aqui como um assunto da ciência, não para derrubar essa verdade, essa realidade, mas para melhor entender, melhor explicar e melhor aproveitar essa possibilidade que a gente tem. Até a próxima.
Entre no mundo da consciência. Proton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Keppe, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Proton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo. Quando eu e meu sócio fundamos nossa empresa, eu queria controlar tudo, participar de tudo e não sentia muita confiança no trabalho das outras pessoas. Pouco a pouco, discutindo casos e compartilhando experiências com os demais alunos e com os professores, eu pude perceber que existia um comportamento. Então eu acabava projetando, algo que eu não queria ver no trabalho dos outros. Nós estudamos muito mais do que o idioma, do que a língua. A língua é o que te traz, mas se você quer aprender sobre a vida, essa é uma escola interessante.